Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo já sabe, né? Se inscreve aí embaixo, já deixa o like pra fortalecer. Hoje é segunda-feira, começando mais uma semana aí, primeiro dia de março, um novo mês aí também se iniciando. O Corinthians fez a estreia ontem no Campeonato Paulista, empatou em 0-0 com o Red Bull Bragantino. Vou falar dessa partida aí também. Tem bastante novidade do mercado da bola. Fiz uma análise aí também sobre a folha salarial dos clubes da Série A do Brasil. Então, tem bastante novidade, família. Antes, só aquele recado rapidinho que vocês já sabem sobre o site Bet Interativo, que é aí uma plataforma de apostas. Dá pra ganhar um dinheirinho, hein, rapaziada? Tá no primeiro link aqui da descrição, só clicar, tem todos os esportes aí, os principais esportes nas principais modalidades. Não fiquem de fora, hein, rapaziada? Aproveitem e já ganhem o dinheiro de vocês. Então, pode rodar a vinheta, editor! Salve o Corinthians! Como eu disse, o Corinthians enfrentou ontem a equipe do Bragantino, que é um time aí de Série A, ficou na nossa frente no Campeonato Brasileiro. Então é uma extensão do Campeonato Brasileiro. Uma extensão. O Corinthians jogou quinta-feira contra o Inter, hoje contra o Bragantino, quarta-feira agora contra o Palmeiras, só time de Série A. Então não teve intertemporada, não chegou nenhuma contratação até agora, tá só nessa enrolação e o Corinthians continua da mesma forma. Quem viu o jogo de ontem, pelo amor de Deus, sono. Fala qual foi a grande chance do Corinthians. Pô, o Corinthians não teve um momento da partida que tava... Não teve. Quando teve o domínio, mais posse de bola, vamos falar assim, não conseguia concluir em chances. Não teve. Não teve. Era um outro cruzamento, uma bola que tentava chutar de longe. Não teve nada, não tem criação. Não tem criação. Agora, vamos às escolhas do Mancini. Parabéns por colocar o Rodrigo Varanda da base do Corinthians como titular. Tá certinho. Jogou muito bem ontem. Jogou muito bem. Certo? Tem que elogiar. Ele promoveu a estreia também do Cauê. Colocou o Gabriel Pereira. Vou elogiar aqui. Mas por que o Ramiro ainda é titular? Por que o Léo Natel ainda é titular? Por quê? Me diz. Aí beleza. Ele entrou com o Rodrigo Varanda. De um lado Ramiro, do outro Vital, na frente o Léo Natel. Já discordo do Ramiro e do Léo Natel, certo? Beleza. Viu que não deu certo. Que hora que ele decidiu mudar isso? Aos 25 minutos da segunda etapa. Tá? 25. Então você joga 45 minutos do primeiro tempo, mais 25 do segundo, 70 minutos. 70 minutos ele não percebeu que não estava dando certo. Quando decidiu mudar, já aos 25 do segundo tempo, aí ele me tira o Léo Natel, tira o Matheus Vital e também tira o Rodrigo Varanda. Colocou o Cauê, o Gabriel Pereira e o Mosquito. Gostei das mudanças. Mas aí eu te pergunto. Uma dúvida aqui. Quando que o Ramiro foi armador? Porque o Gabriel Pereira não é meia central. Joga aberto. O Mosquito joga aberto. Cauê centroavante. Quando que o Ramiro foi meia armador? Me diz. Aí passa um tempo... O Mancini vê que não deu certo também. Vou botar o Casares. Aí ele decide tirar o Gabriel. E o Ramiro continuou como titular. Não saiu. O Ramiro jogou os 90 minutos. Agora alguém me mostra um lance que ele acertou, pelo amor de Deus. Um só. O Lucas Piton não tô entendendo, cara. Por que venderam o Carlos Augusto e ficou com o Piton? Se ele não acerta nada também. Por que não ficou com o Carlos Augusto, que já vinha sendo titular? Vocês lembram? Na final do Paulista, na reta final, o Carlos Augusto assumiu a titularidade e foi levando. Jogando muito bem. Por que estamos com o Piton? Não acerta um cruzamento, não acerta a marcação, não acerta um passe, um domínio.
Rodrigo Varanda tocou a bola rasteira pra ele, errou. A bola saiu pra lateral. Não acerta um cruzamento, não tem nada diferente. O Ramiro, nossa, não dá. Não dá. Aí é o que eu falo. Pô, o Mancini acertou em colocar o Rodrigo Varanda de titular. Depois, nas mudanças, colocou o Cauê que a gente pede, o Gabriel Pereira. Mas pra mim já colocou tarde. Ele deu 15 minutos de jogo pro Casares e 90 pro Ramiro. O Ramiro jogou em todas as posições e ele é ruim em todas. Ele não é primeiro volante, não é segundo volante, não é lateral, não é meio armador, não é meia direita. Não é. Ou é e joga mal. Então não tem que ser titular, não tem que jogar 90 minutos. Essas são as minhas considerações aí. A equipe do Corinthians não jogou bem, como eu falei, não criou nada. E aí tomamos um gol no finalzinho, mas estava impedido. O VAR lá analisou e anulou o gol do Bragantino. O Bragantino teve algumas chances também. O goleiro Cássio ontem foi bem o Cássio ontem. Então pra mim foi o destaque aí da equipe do Corinthians, rapaziada. E a opinião de vocês? O que acharam? Desde as escolhas aí do Mancini, colocar o Rodrigo como titular, depois promoveu a entrada do Cauê também, mas na minha opinião tarde. E o resultado como um todo aí, esse empate em 0-0 da estreia do Corinthians aí do Campeonato Paulista. Comente aí, rapaziada, a opinião de vocês. Bom, agora outra novidade. Peguei uma análise aí, ó, a folha salarial de cada clube do Campeonato Brasileiro. Os 20. A do Corinthians é a terceira maior. Terceira, tá? Terceira maior. 14 milhões de reais. E o nosso time ficou em 12º no Campeonato Brasileiro. Fiz uma comparação rápida entre o 11º e o 13º. Um time acima e um time abaixo do Corinthians. Vamos ver. 11º colocado, Ceará. Folha salarial, 3 milhões e 300 mil reais. A do Corinthians é 14 milhões. Um time abaixo aí, o 13º. Atlético Goianiense, 2 milhões de reais a folha salarial do Atlético. O Atlético 2, Ceará 3.300, Corinthians 14. Um é 11º, outro é 12º, outro é 13º. Pô, John, mas aí você tá pegando o clube que não tem a estrutura do Corinthians, não tem o poder aquisitivo. Tranquilo. Atlético Paranaense, 9º colocado do Campeonato Brasileiro. Aquela posição que a gente queria para se classificar para a terceira fase da Copa do Brasil. Folha salarial do Atlético Paranaense, 4 milhões de reais. Pô, John, o Atlético não tem o poder aquisitivo do Corinthians. Beleza. Fluminense, 5º colocado do Campeonato Brasileiro. 5º. O Corinthians foi 12º. A folha salarial do Fluminense é 3 milhões e 800 mil reais. Pô, John, mas os times... ó, o Fluminense, o Corinthians goleou. Beleza. Internacional, vice-colocado. Tivesse feito um gol no Corinthians lá na última rodada, era campeão. Campeão. Era campeão. Certo? Ficou em segundo. Folha salarial do Inter, 8 milhões e meio. A do Corinthians é 14. Mas vocês acham que não é problema de gestão. O Andrés fala que não tem culpa. A gestão dele do Corinthians foi boa. Então, rapaziada, só uma análise rapidinha pra vocês aí sobre essa situação. Não tem mais o que falar. Essa diretoria do Corinthians aí, não adianta. Aí você pega o planejamento com o Mancini de técnico, só piora. Só piora. Só piora. Eles estão falando que vai enxugar a folha salarial, vai não sei o que, e a gente não vê nenhuma mudança. Não vê nenhuma mudança. Qual que é a opinião de vocês aí sobre essa situação, família? Comente aí embaixo. Bom, o que eu falei aqui agora na última notícia que não vai mudar, olha essa. O Matheus Davó foi contratado pelo Corinthians. O Corinthians foi lá, pagou pelo jogador 2 milhões e 400 mil reais por 50% dos direitos dele, certo? Foi lá e comprou do Guarani. Aí teve o problema que a gente sabe aí, o Mancini quis colocar ele no Sub-23, ele não aceitou. Pra onde que ele volta? Emprestado pro Guarani. Então o Guarani vende o jogador pro Corinthians,
ganha o dinheiro, os 2,5 milhões, e ele retorna pro Guarani, com o Corinthians pagando o salário. Vocês estão entendendo que não há mentalidade de reduzir a folha salarial? É só da boca pra fora? Se quisesse reduzir e emprestar pro Guarani e falar, ó, pelo menos paga o salário do cara. Certo? A gente já contratou ele de vocês, tá emprestando aí pra ele ter minutagem, paga o salário do cara. Não. O Corinthians contratou, vai emprestar pro mesmo clube que ele já jogava e vai pagar o salário. O Guarani ganhou na venda e não paga mais salário do cara. E o cara continua no Guarani. Então, enquanto o senhor Duílio, Roberto de Andrade, Alessandro ficar de blá 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 e não, a gente não vê uma atitude mesmo, uma política aí dentro do Corinthians de redução de gastos, vai ficar nesse time aí que a gente tá vendo. Não vai ter jeito, família. Não vai ter jeito. E aí, qual que é a opinião de vocês aí sobre essa situação do Matheus Davó? Nossa, não tem o que falar. O Corinthians só gasta e não utiliza o cara. Não utiliza e quem ganha são os outros clubes. Toda vez é isso. Agora, rapaziada, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo. Ó, 19 mil inscritos já. Vamos bater 20 mil, hein, família? Já tô com essa meta aí de bater 20 mil inscritos, hein? Conto com a ajuda de vocês. Ó, trazendo aí uma atualização sobre a negociação do Corinthians com o atacante Germancano. Primeiramente, o Corinthians está esperando uma definição do Vasco. Se vai querer continuar com o jogador, a gente já sabe que é muito difícil, que o salário dele é alto. E o Corinthians está estudando fazer uma troca de jogadores. Os nomes não foram divulgados, cogitaram aí o Everaldo ir pro Vasco, um empréstimo do volante Ederson, que está negociando com o América Mineiro. Por mim, dá o Everaldo pro Vasco. Ah, quer o Ederson por empréstimo? Toma. Quer o Marlon? Empresta. Tem Camacho, Cafu. Presta pros caras. O Everaldo pode até dar de graça. E traz o Cano. Pensa comigo. Ah, o Everaldo em definitivo pro Vasco. Beleza. Aí empresta, por exemplo, o volante Ederson e o Marlon. Ou o Marlon e o volante Camacho, já que o Ederson tá quase fechando aí com a América. Camacho e Marlon por empréstimo. O Vasco pagando o salário, obviamente. E o Everaldo em definitivo, pelo Germancano. Não vale a pena? Pro Vasco, que vai ganhar 3 jogadores, um zagueiro, pode jogar a Série B tranquilamente, um volante, pode jogar a Série B tranquilamente, e um atacante, tranquilo, a nível do Vasco, pra ter elenco, por um jogador. Não vale a pena? Pro Corinthians e pro Vasco, pras duas equipes. Será que não tem uma pessoa no Corinthians que enxerga isso? Será? Vamos aguardar aí, né, rapaziada? Eu tô otimista aí com esse desfecho do Germancano. Acho que é um atacante que é matador. É um cara aí que tem um estilo muito interessante. Só que aquilo, tem que ver se tá no planejamento do Corinthians. Se é o cara com as características aí que o Mancini quer. Porque como eu falei, não adianta trazer o cara pra ficar encostado. Tem que chegar e jogar. É um investimento alto. Comente aí, família, a opinião de vocês e se vocês fariam essa troca aí desses 3 possíveis jogadores pelo Germancano. Por hoje é isso, família. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!